Olá, queridos amigos. Mais uma vez nos encontramos numa live da CEFIF, da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, através da página oficial do Facebook. Gratidão imensa estar com os queridos amigos. Excelente dia, Fernanda. Muita gratidão, né? Kátia também entrou, excelente dia. Todos os amigos que estão chegando, Amália, graças a Deus, né? Queridos amigos, nosso objetivo, a Nete também, beijos aí, Flávio, grande abraço. Queridos amigos, qual o nosso objetivo das lives com a palestra? Neste momento de pandemia, cada um de nós, então, minha querida prima Rosana, beijos também, sabe, qual a razão de nós estarmos buscando através desses recursos que mantemos aqui, que temos, graças a Deus, né, este recurso, esta tecnologia a nosso favor, qual o objetivo de nós estarmos juntos de vocês? É justamente que possamos levar a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina espírita, como um esclarecimento, em especial neste momento em que a nossa casa se encontra de portas fechadas por uma ordem, por uma determinação governamental, né? Então, nós precisamos e necessitamos estarmos em contato com Jesus, mesmo nestes momentos de dificuldade. Aliás, nestes momentos de dificuldade é que nós devemos, então, buscar o auxílio, o amparo, a assistência de Jesus e de Deus nestes momentos de dificuldade. Bom, a nossa live de hoje, nós vamos tratar do capítulo 4 do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e numa mensagem final ali de Santo Agostinho, que ele vai dizer da necessidade da encarnação, até para a gente entender a nossa existência e o momento que nós estamos vivendo. Mas antes disso, nós vamos iniciar, então, com uma prece, uma vibração. Gosto de fazer aquela mentalização em que nos encontramos com Jesus. Ao final, hoje, da nossa live, nós estaremos antes convidando os amigos que possam colaborar conosco no passe coletivo. Nós vamos fazer o direcionamento, a nossa mentalização, para que todos possam receber o passe coletivo nesta manhã. E, assim, aquele que sentir necessidade, por favor, se coloque a postos e tenha certeza da assistência da espiritualidade. Aqueles que puderem, no nosso grupo, que puderem mentalizar como passistas, por favor, direcione o seu pensamento no momento em que eu vou estar fazendo o convite ao passe coletivo, direcione seu pensamento que certamente todos aqueles que estão necessitando, a espiritualidade saberá e irá usar este recurso a favor deles. Então, gratidão imensa a todos os companheiros, a Cristina, a Célia, Luiz Otávio, a Márcia, a Ellison, Eleandra, Raquel, Malcla, Beto, Mayra, Odair, Sandra, Shirley, Rita, Maria, Elisa, Iraci, olha, bastante gente. Um abraço carinhoso, Alexandre, a Lígia, Ana Paula, gratidão imensa pela participação de vocês, por vocês estarem conosco aqui nesta manhã radiosa. Então, eu convido você a fechar os seus olhos, se puder, dar aí um tempinho de fazer um exercício da respiração, e nós vamos iniciar, então, deixa eu só colocar uma musiquinha aqui para nós, só para a gente melhorar a nossa harmonia. Deixa eu só pegar aqui uma musiquinha, mas feche os seus olhos. Faça uma respiração profunda. Busque na sua respiração segurar um pouco, soltar vagarosamente, aspirar com a certeza de que você está recebendo as energias, está renovando suas energias. Um exercício de calma, de tranquilidade. Deixa eu só acertar aqui agora o som. Vocês estão ouvindo aí? Tá bom o som, queridos amigos?
Então, nós estamos direcionando para a nossa vibração, para a nossa mentalização. Vou só aumentar um pouquinho mais aqui. Então, depois que nós fechamos os nossos olhos, fizemos esse exercício de respiração, estamos nos imaginando junto à natureza, naquela mentalização que gosto de fazer. Imagine esta manhã radiosa. Aqui em Sorocaba está um sol maravilhoso neste momento, neste domingo. Onde você possa estar, espero que também o sol esteja irradiando a sua luz, o seu calor, a sua vida. Sendo assim, convido você, querido amigo, que mentalize você saindo do seu lugar onde você está no seu lar, indo até junto da natureza, neste momento, ou qualquer lugar que você se encontra, seu lar, seu local de trabalho, se você pode dar esta paradinha neste momento, ou se você está fazendo alguma tarefa em casa, se você pode dar esta parada, imagine, então, você recebendo as energias do sol, a acariciar a sua face, o seu corpo, sem aquele calor excessivo. E nós vamos, então, mentalizando uma natureza belíssima. Estamos num gramado cheio de flores, plantas e árvores frondosas. Um espaço em que nos vemos maravilhoso, onde podemos contemplar a misericórdia de Deus. Porque a natureza, queridos amigos, nos foi dada justamente para que cada um de nós possamos estar nela, usufruir dela e receber dela todas as energias que necessitamos para a nossa trajetória evolutiva. Porque tiramos do sol a vida. É o sol que nos mantém a vida orgânica. É ele que auxilia o espírito imortal que somos a fazer esta caminhada. Mas agora que estamos em sintonia com esta belíssima natureza, eu te convido a trazer junto de você todos aqueles que você gostaria que recebessem o passe, que recebessem esta orientação de Jesus neste momento, porque Jesus disse que aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria junto de nós. E nós temos certeza disso, que Jesus se encontra entre nós. Por isso, a nossa gratidão a ele, mestre amigo. E nós vamos formando, então, uma roda, deixando na ponta desta roda o espaço para que Jesus se aproxime. Então, Jesus é aquela luz a irradiar que estamos vendo nos aproximar de nós. Queridos amigos, esta luz é Jesus. E ele, com seu olhar compassivo, se achega, senta-se junto de nós e troca o olhar com cada um de nós neste momento. Tenha certeza. Ele está dizendo para nós em pensamento, tenha certeza, que tudo passa. E isso também irá passar. Então, todos aqueles que nós trouxemos, familiares, parentes e amigos, colegas, junto desta roda, que gostaríamos que estivesse conosco neste momento, tenha certeza, querido amigo, que ele irá receber o que ele veio em busca. Por isso, a nossa gratidão a ti, Mestre Jesus, ao Pai por nos proporcionar mais esta bendita oportunidade, à espiritualidade amiga, a Casa Espírita, a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, que nos proporciona esta oportunidade de utilizarmos os recursos tecnológicos para adentrarmos aos lares, aonde você estiver, pedindo permissão para estarmos juntos em alguns minutos de reflexão, em alguns minutos em que falaremos do Evangelho de Jesus. Por isso, mestre amigo, é a nossa gratidão eterna por seu acompanhamento, por seu auxílio, por seu amparo, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus.
Queridos amigos, muito bom estarmos juntos, né? Eu só vou aqui dar uma interrupçãozinha aqui na música, depois nós retomamos no final, naquele momento final, em que nós estaremos fazendo as nossas vibrações, o passe coletivo e as nossas vibrações. Então, a gratidão imensa a todos que estão conosco neste momento, neste encontro da manhã, nesse domingo radioso para cada um de nós. Como disse, o nosso objetivo é conversarmos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali nós vamos encontrar uma mensagem de um diálogo de Jesus com Nicodemos, dentre várias passagens evangélicas, lá nós temos 4 passagens evangélicas, nós vamos encontrar ali uma mensagem, o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos, então, pergunta a Jesus que ele só poderia ter vindo de Deus, como então adquirir o reino dos céus e chegar à condição de Jesus. Veja que então Nicodemos tinha essa noção. Ele sabia que cada um de nós poderíamos estar juntos, que poderíamos um dia ser um Cristo, porque, veja, que Jesus, em toda a sua passagem, em todo o seu momento que esteve conosco, ele disse, vós sois luzes, deixe brilhar a sua luz, como a nossa companheira Ju tratou na sexta, na live da palestra da sexta-feira, que ela trouxe para nós, deixe brilhar a sua luz, fantástica palestra, né, que eu convido a todos os amigos a dar uma verificada. Então, veja, queridos amigos, então Jesus traz para nós essa condição, de deixar brilhar a nossa luz, que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, e que nós somos deuses. Olha que coisa fantástica. Então, queridos amigos, dentro desta colocação, veja que Nicodemos tinha entendido, mas ele queria saber, como é que eu faço isso? Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo. E ele daí discorda plenamente disso, ele não consegue entender isso naquele momento, e Jesus diz então para ele, mas olha, você que é um doutor da lei, que estuda as leis de Deus, como que você não vai compreender isso? Eu falo as coisas da terra, você não entende? Imagine as coisas do céu. Mas ele diz, então, no final desta lição, ele diz assim, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A figura da água é matéria, né? O que é nascido de carne é carne, então ele vai frisar isso daí. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Então, veja, então ele distingue aqui o corpo nosso material, nós, enquanto encarnados aqui, somos espíritos e estamos numa experiência material, e ele diz, então, que nascido de espírito é espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importar-vos nascer de novo. O espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Isso está em João. É o trecho final do diálogo dele de Nicodemos, que está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente traz só aqui para fazer uma introdução do que efetivamente nós vamos estar conversando hoje a respeito da necessidade de encarnação que São Luís, então, coloca, porque no item 25 desta lição, há uma pergunta que Kardec direciona aos espíritos, né, que ele fez também lá no Livro dos Espíritos, depois a gente vai abordar também, mas aqui ele faz, então, ele faz uma pergunta muito interessante para o querido amigo, principalmente neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, até para percebermos a nossa grandiosidade enquanto espíritos imortais. Não preso hoje à questão material, à vivência que eu estou tendo, à experiência que eu estou tendo, à prova coletiva que nós estamos vivendo. Não é só isso hoje, mas é olharmos, então, para este momento com muita confiança, porque o Evangelho, eu costumo dizer, o Evangelho, ele traz para nós uma progressividade da nossa esperança, da nossa confiança, da nossa fé, da construção de amor, da construção do perdão. Ou seja, neste momento em que nós nos encontramos, nós necessitamos estar refletindo acerca disso, e reflexão exige de nós transformação, mudanças, não só ficar no pensamento, mas mudanças reais. De que sentido que eu estou falando isso? Em todas as circunstâncias deste momento. Se hoje nós estamos passando por esta pandemia, que é uma construção nossa enquanto humanidade, é uma construção nossa, não é nenhum pecado, não é nenhum
punição de Deus por um pecado que nós cometemos. Mesmo porque se nós formos olhar o que era o pecado, é estar em erro. E estar em erro, então nós somos pecadores, porque nós estamos em erro até o aprendizado. Porque o erro e acerto faz parte do processo de evolução em que nos encontramos. Já disse aqui várias vezes, eu gosto de relembrar isso, porque me dá a consolação e a esperança que a doutrina espírita quer nos trazer com as mensagens de Jesus. Qual é esta consolação? É que somos espíritos imortais. É que, como espíritos imortais, já vivemos dificuldades muito maiores do que nós estamos vivendo hoje. Porque já estagiamos em outros momentos, em outras esferas das muitas moradas na casa do Pai, muito mais difícil do que nesta morada aqui de expiação e provas. Então, reconhecendo isso, vai facilitando para nós este momento, vai facilitando para nós essa transformação. Então, Kardec, retornando então ao capítulo 4, item 25, Kardec então vem falar para nós da necessidade de encarnação numa mensagem de São Luís, e ele pergunta, então, ao Espírito da Verdade, e São Luís, então, dentro da falange do Espírito da Verdade, responde: a encarnação é uma punição? Olha que coisa fantástica, porque às vezes nós falamos assim, né? Eu não pedi para nascer. E hoje eu tenho tranquilidade de dizer para vocês que eu não pedi para nascer. Eu implorei para nascer. E tenho a gratidão imensa de ter tido meus pais que me acolheram, que me aceitaram. Minha mãe até hoje está conosco, meu pai já está na parte espiritual. Tenho muita gratidão por todos eles, me dar esta oportunidade de estar aqui, só por isso. Se eles não tivessem feito nada por mim, se eles tivessem me dado a vida e eu tivesse sido criado por outra pessoa, mesmo assim eu deveria ter gratidão a eles. Não é meu caso. Mas aqueles que vivem esta situação, esta experiência de ter nascido e ter sido criado por outras famílias, era a necessidade do espírito. A gente também sabe disso, mas é mesmo assim ter gratidão pelos seus pais que te deram a oportunidade da vida. Então, veja, se a encarnação, então, ele está perguntando para nós. Eu faço esse paralelo aqui para lembrar da gratidão de estarmos aqui. Então, nós precisamos ter alguém que vai nos auxiliar nesse processo. Então, há sempre, então, uma espiritualidade amiga nos auxiliando. Não é que eu não pedi para nascer. No meu caso, como eu disse, eu implorei para nascer. Então, eu tive essa oportunidade, como todos nós temos, naquele grupo, naquela situação em que nós necessitávamos, nas experiências que nós precisávamos. Então, hoje, a doutrina espírita nos esclarece que nós estamos com as pessoas certas no lugar certo. Então, nós não estamos fora de nenhum contexto. Não imagine isso em nenhum momento da sua existência. Eu digo da sua existência agora, mas esclareci tudo, porque até acredito que eu deva ter dito isso para os meus pais quando era criança, quando eu não tinha aquilo que eu queria. Quando eles diziam não, porque eles sabiam melhor do que eu, do certo e errado para mim, do que era bom para mim, e eu talvez usei disso. Mas hoje tenho muita gratidão a eles, muita gratidão mesmo por conta de ter certeza que eles sempre querem o nosso melhor e buscam para nós o nosso melhor, né? Então isso é importante. Mas voltando aqui, então Kardec pergunta: a encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? Ou seja, então para encarnar, só porque eu sou culpado eu preciso encarnar? Olha a resposta de Santo Agostinho, que vai esclarecer a cada um de nós. Ele diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária. Então, há uma necessidade. Não há nada porque nós somos ruins, nós precisamos reencarnar. E aquele que é bom, não precisa. Para quê, então? Para que nós possamos realizar, com a ajuda do elemento material, este corpo físico, esta natureza beleza, esse plano terra que Deus nos dá, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Então, Deus nos dá o quê? Deus tem um plano para nós, e esse plano é de amor. Então, esse plano de Deus para cada um de nós é um plano de amor. Então, se Deus nos dá esse propósito cuja execução Deus nos confiou, então o propósito é que nós adquirimos, construímos e deixamos nos envolver por este amor. É ainda necessária por eles mesmos, ou seja, por mim mesmo para fazer o processo, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os
a desenvolver a inteligência. Olha que coisa fantástica. Então, ajuda-nos a desenvolver a nossa inteligência. Bom, vamos lá. Falei aqui que nós já estagiamos certamente em mundos muito mais difíceis do que este mundo de expiação e provas que estamos vivendo agora, do qual nós temos certeza que essa transição planetária está acontecendo. Veja o exemplo agora do que nós estamos vivendo, essa pandemia, onde todos nós estamos limitados por conta disso, no isolamento social, ou até se expondo a risco nas atividades profissionais que vão servir ao outro, né? Então, veja aqui. Mas tudo isso, para quê? Para obrigados a desempenhar e ajuda-nos a desenvolver a nossa inteligência. Então, se nós já estagiamos em mundos mais primitivos, onde a gente vivia na caverna, onde nós saímos para caçar ou ser caçado, onde nós buscávamos, então, já a construção da prole, da afetividade naquela prole que nós estávamos constituindo ali, ou seja, aquela célula familiar que estávamos construindo. E hoje, com a nossa inteligência desenvolvida, nós somos capazes de estar agora. Eu estou aqui em Sorocaba, às 10 horas e 21 minutos do dia 17 de maio de 2020, falando com vocês. Você pode estar em Sorocaba, pode estar em outro lugar do nosso país, pode estar em um outro lugar do nosso planeta e estar nos ouvindo. E também a espiritualidade amiga, com certeza, né? Que eu espero estar contando com a assistência deles para poder ter as intuições, o auxílio necessário para levar para você a doutrina espírita, não o que eu acho, mas o que a doutrina espírita nos coloca, né? E ele continua, Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar, ou seja, equitativamente a todos os seus filhos, ou seja, deve nos dar oportunidade de estarmos crescendo, de estarmos desenvolvendo essa inteligência. E é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida. Espíritos simples e ignorantes. Nós somos criados simples e ignorantes, nos dá a oportunidade das reencarnações para que, então, a gente adquira esta inteligência. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações, então ninguém foge, a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então veja que estamos inseridos na lei, numa lei de Deus. Estamos inseridos nas leis de Deus, né? Naquelas leis morais lá que Kardec traz para nós no livro 3º do Livro dos Espíritos, onde ali nós vamos ver a sequência das leis de sociedade, leis da destruição, lei do trabalho, ou seja, todas as leis, lei da justiça, amor e caridade. Então veja, todas as leis nós estamos inseridos para quê? Para o mesmo, a partir do mesmo ponto de partida, a mesma aptidão e as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação, que é uma lei também. Lei da livre escolha, lei do livre-arbítrio, também é uma lei de Deus. Então veja. E ele continua, então, São Agostinho continua para nós no capítulo 4 do Evangelho, item 25. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Então, como Deus é justo, não pode existir injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Então, veja, tudo que nós estamos vivendo aqui neste momento reencarnado é um estágio. É um estágio para nós transitório, porque a verdadeira vida é a vida do espírito. É uma tarefa que Deus lhe impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Então, veja, da livre escolha. Então, ele nos dá a encarnação, é a tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência. Então, encarnação como primeira prova do uso que farão do livre-arbítrio. Então, vamos desenvolver a nossa inteligência. Hoje, para a gente até esclarecer, nós estamos falando aqui da encarnação, mas hoje, eu como Alberto, nesse corpo masculino aqui, eu estou num processo de reencarnação, ou seja, eu já tive outras reencarnações no passado e vou ter tantas quanto forem necessárias para adquirir a condição de espírito puro. A partir da nossa primeira encarnação, nós vamos desenvolvendo valores, qualidades, virtudes e vamos adquirindo, então, a possibilidade de atingir a condição de espíritos puros, que é a construção efetiva de todas as virtudes que a doutrina espírita nos auxilia. E utilizando certamente do livre-arbítrio.
Daí ele vai dizer, então, os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, ou seja, então sabe aplicar o certo e o errado na vida, porque o livre-arbítrio é isso, as livres escolhas é isso, é buscar acertar na nossa trajetória. E qual é o princípio que vai nos ajudar, então, a fazer essa trajetória mais consciente? É aquela máxima de Jesus. Faça ao próximo o que você gostaria que o próximo fizesse por você. Olha só que coisa interessante. Então, quando nós agimos dessa forma, faça ao próximo o que você gostaria que o próximo fizesse para você, ou vamos inverter. Não faça ao próximo o que você não gostaria que o próximo fizesse para você, nós estamos no caminho. Então veja que interessante, nós estamos no caminho. Então ele diz, os que executam essa tarefa, ou seja, reconhece as escolhas boas, ele vai dizer assim para nós, os que executam essa tarefa com zelo, sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Então veja, atingir a condição de espíritos puros, queridos amigos, então, buscar o resultado. Então, ir de encontro a esses degraus menos penoso. Executa nossa tarefa com zelo, sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. E esse resultado do nosso trabalho, esse merecimento nosso, será na medida daquilo que nós construirmos, ou seja, daquilo que eu faço para o próximo que eu gostaria que o próximo fizesse para mim. Ou daquilo que eu não faço ao próximo que eu não gostaria que o próximo me fizesse. Mas veja que é sempre uma ação minha. Não é esperar do próximo. Se ele me fez alguma coisa boa, também vou fazer coisas boas. É óbvio que isso também é um exemplo positivo para nós. É um exemplo a ser seguido daquelas coisas boas. Mas aqui nós estamos falando deste momento. Nós estamos falando do espírito imortal que você é. Nós estamos falando daquilo que cabe a mim. Enquanto aqui, reencarnado, buscar para o meu processo evolutivo, para sair vitorioso das nossas reencarnações. E ele vai dizer, então, os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. Eu gosto aqui sempre de estar conversando, de estarmos falando, principalmente quando nós vemos a condição do nosso lar, do livro Nosso Lar, que Chico trouxe para nós através da sua mediunidade, dando a entender ali a vida daquele espírito André Luiz na sua última reencarnação e no mundo espiritual. Vejam vocês, retardam o seu progresso. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer aqui que André Luiz, quando chegou no plano espiritual, todo aquele estágio que ele fez ali no umbral foi necessário para ele, porque ele precisou despertar, lembrar que a sua mãe falou das preces, que tinha uma paciente dele que ele, como médico, atendia no plano terra, que fazia as orações dele, e ele lembrou disso e pediu auxílio a Deus. Quando ele pede auxílio a Deus, tudo se clareia para ele, ele recebe ali uma luz que ele percebe o que está acontecendo à volta dele. Então ele percebe o companheiro Clarencio ali com ele. E num determinado momento, ele vai dizer então assim, ele vai dizer assim para Clarencio, quanto tempo eu fiquei naquela escuridão? Ou seja, quanto tempo eu fiquei emaranhado naqueles meus pensamentos de revolta, porque muitos espíritos o chamavam de suicida, e ele não entendia assim, porque ele tinha passado por uma doença grave no plano terra, mas depois ele entende que então foi ele o causador daquela doença pelos seus comportamentos, com o pensamento, com os sentimentos, palavras, ações, e com o uso que ele fazia, né, da sua existência ali. Então veja, aí Clarencio diz para ele, você ficou 8 anos aqui. E ele fala assim, mas é só agora que você me atendeu? Ele falou, não, só agora você pediu ajuda, porque eu estou desde o primeiro dia aqui com você. Veja que interessante. E depois, então, Clarencio vai esclarecendo ele que ali ele estava a pedido da mãe de André Luiz. E André Luiz quer, então, ter esse contato com a mãe. Ele falou, não, você não pode ir até onde ela está. Que ela é um espírito superior. Então, veja, os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Então, a mãe dele já estava num plano superior ao nosso lar. E a gente quer desencarnar e ir pelo menos para o nosso lar, né? E veja que ela já estava num plano superior, mas ela poderia vir
como fez, visitar o André Luiz. Então, veja, os que, ao contrário, então vamos fazer essa comparação. A mãe dele gozou mais cedo o resultado do seu trabalho, estava num plano superior. Mas André Luiz, ainda que não tinha entendido, não há problema nenhum, misericórdia de Deus, fez mau uso da sua liberdade, retardou o seu progresso. Mas ele sabia. Ele, a partir de então, ele começou a descortinar para ele a verdadeira vida, a vida do espírito e a necessidade da reencarnação e dos bons atos, desenvolver a inteligência, construir valores morais para então que ele pudesse retomar o seu progresso. Então veja que nós estamos sendo orientados pela doutrina espírita que o progresso está na medida da nossa necessidade, que o progresso está na medida do nosso esforço, que o progresso vai acontecer na medida em que nós utilizamos o nosso pensamento e a nossa vontade direcionada para a nossa construção. E nós não podemos esquecer aqui de forma alguma que necessitamos, então, ter um empenho, ter um esforço nosso, porque, veja, mesmo o nosso companheiro Chico Xavier, que veio aqui para trazer um exemplo vivo de um apostolado, de ser um apóstolo direto do Cristo, ele demonstrou em toda a sua existência de 92 anos o serviço ao próximo, a sua dedicação ao próximo. E a sua dedicação envolveu o que Emmanuel pediu dele? Disciplina, disciplina e disciplina. Então veja, meus amigos, volto a lembrar que a Ju falou para nós na sexta-feira, na live dela, sobre deixar brilhar a nossa luz. Ela começa com o sal da terra, que somos o sal da terra. Se o sal não for incipiente, ou seja, não tiver o sabor, ele não serve para nada que não seja ser pisado, como Jesus disse. Mas ele disse que devia deixar brilhar a nossa luz. Então, é algo que é de dentro para fora. Óbvio, devo receber a luz, como estou recebendo aqui a luz na janela para estar conversando com vocês. Mas eu preciso desenvolver em mim, através do esforço, dessa disciplina, desse empenho, a minha própria luz. A minha própria luz. Que é o que André Luiz estava fazendo lá no plano espiritual, se preparando para uma nova reencarnação, e provavelmente vai sair muito mais vitorioso da próxima reencarnação que ele tiver, porque já tem conhecimento, já tem a compreensão. E esta compreensão, então, nos direciona a nossa transformação. Nos direciona, então, a olharmos para nós, refletirmos e modificarmos aquilo que nós estamos vendo que não está dando certo para nós. Então, continuando aqui nesta lição, trazendo, depois desse exemplo aqui de André Luiz, e é assim que por sua obstinação, olha o que Santo Agostinho está falando para nós, que se nós formos obstinados, podemos prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então, se a gente for obstinado para continuar querendo só a satisfação nossa, íntima, vai ser difícil. Porque, veja, brilhar essa luz, como a Ju disse lá para nós na sexta-feira, quando ela disse de brilhar a nossa luz, depois veja a live dela, foi fantástica, quando ela fala das bem-aventuranças ali de Jesus. Quando Jesus, então, convida a gente a deixar brilhar a nossa luz, ele nos convida a uma ação. E essa ação tem que ser no bem. E o bem não é só aquele bem para mim, é aquele bem que envolve a todos. Porque aquele bem que eu busco só para mim, a satisfação das minhas vontades, ele se torna egoísmo. Porque quando eu não penso no outro, quando eu não busco ali dividir com o outro na sua caminhada aquilo que me cabe, eu estou sendo egoísta. Eu estou esperando que o outro me sirva. Eu não estou deixando brilhar a minha luz. Eu estou sendo egoísta. Eu estou usando da minha reencarnação para me acomodar. E por conta disso, certamente, eu não vou ter a luz brilhando, não vou ter esse desenvolvimento que Santo Agostinho está convidando a nós. Então, essa encarnação passa a ser o quê? Castigo. Por que castigo? Porque eu passo, então, eu retardo o meu progresso. Então, eu fico como André Luiz lá nas faixas umbralina, a mãe dele lá tentando, lá na esfera superior, tentando auxiliar André Luiz, mas até que ele levou 8 anos para entender, para sentir, porque tudo é sentir, né? Sentir a prece da mãe e despertar. Então, veja, nós temos, graças a Deus, esses espíritos valorosos na nossa vida, tanto encarnados como desencarnados, que velam por nós, que buscam. Kardec trata disso no Livro dos Espíritos, espíritos simpáticos,
protetores, familiares, anjos da guarda, que velam por nós, mas eu preciso entrar em sintonia com eles. Eu preciso, então, movimentar esta energia do bem para que eles possam estar comigo, né? Veja que no início, então, eu costumo fazer, então, essa mentalização de estarmos junto à natureza, num sol belíssimo, como hoje aqui em Sorocaba, né, nesse domingo, e espero que onde você esteja também, você esteja recebendo sol neste momento. Para que a gente faz essa mentalização? Porque as energias do sol tanto servem como vitamina D, como os médicos recomendam para nós, de 15 a 20 minutos de sol diariamente, para que recebamos também a vitamina D através do sol, sem usarmos protetores, é lógico, né? Não também CCD, porque aí pode se tornar prejudicial, porque o sol é vida. E também nós aprendemos na doutrina espírita que através do sol nós recebemos o fluido vital que necessitamos para estar aqui encarnado. Este corpo físico que está se movimentando agora usa da inteligência do ser espiritual que eu sou, usa dessa inteligência, e para que eu tenha todos estes movimentos, eu necessito estar impregnado do fluido vital para que eu possa, então, me expressar aqui falando, olhando, ouvindo, né? O cheiro, tudo, ou seja, todas as funções orgânicas nossas. Então, veja quanto é importante para nós. Então, quando que essa encarnação pode se tornar castigo? Quando eu fico preso nessas questões. E nada melhor do que nós fazermos o exercício agora nesse isolamento social. Por exemplo, eu estou aqui dentro de casa com a minha esposa. Então, veja, nós temos a nossa cooperadora, a nossa colaboradora do lar, que está quase 20 anos conosco. Por ela ser já uma pessoa de certa idade, ela está no grupo de risco, então ela não está mais vindo em casa. Então, nós precisamos manter a casa limpa, nós precisamos manter, fazer as nossas alimentações, nós precisamos, enfim, estarmos aqui lavando as nossas roupas, principalmente quando eu preciso sair uma vez por semana, que a gente sai para fazer as compras, tudo, né? Estou trabalhando remotamente aqui em casa, usando das tecnologias a meu favor, tem dado certo, graças a Deus. Mas a gente precisa, depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, nós precisamos lavar a louça, né? Nós precisamos lavar a roupa, nós precisamos limpar a casa. Então, nós tenho, na medida do possível, ajudado aqui em casa com essas tarefas. Por quê? Porque senão nós estaríamos num estado muito mais difícil, porque, veja, essa pandemia ela surgiu através do quê? Da falta de higiene. Hoje nós estamos vendo a necessidade, reforçando, porque a gente já tinha esse conhecimento, reforçando a necessidade de higiene. Então, nós precisamos estar num lar também higienizado de todas as formas, e aí começa com a higienização mental nossa. Então, a gente no café da manhã faz as nossas preces, depois ouvimos as palestras, ouvimos as lives, estamos sempre conectados. Lógico, com tempo para tudo. Tempo para o trabalho, tempo para alimentação, tempo para o lazer, tempo para essa ligação espiritual nossa necessária, tempo para as nossas preces diárias. Por quê? Porque é o sustentáculo do ser espiritual. E aí nós percebemos, então, a assistência dos espíritos, mesmo nesses momentos de dificuldade. Então, se há necessidade de estarmos reencarnados, eu também necessito de estar em ligação com o plano espiritual superior. Diz aqui desses amigos espirituais, anjos da guarda, espírito protetor, simpáticos e familiares, que velam por nós, como Kardec recebeu do Espírito da Verdade lá no Livro dos Espíritos, esta informação. Então, mas aí ele diz aqui, mas por que então, às vezes, a gente não ouve o Espírito amigo, ou ele se afasta de nós? Porque nós não entramos em sintonia com ele. Nós não conseguimos, então, estar em sintonia com esse espírito amigo. E por conta disso, então, ele está lá. É como a mãe do André Luiz, estava lá. O nosso companheiro Clarence ficou 8 anos do lado do André Luiz. Esperou ele pedir auxílio para ajudar. Não que ele não estivesse amparando. Claro que ele estava amparando, sim. Mas ele também estava ali no mundo dele que ele precisava, que era o quê? As reflexões dele, a percepção dele. Porque na maioria das vezes, queridos amigos, a gente só faz uma transformação depois de um momento doloroso na nossa existência. Infelizmente. Né? Ou felizmente. Porque ainda bem que tem esses momentos difíceis para que a gente então se transforme. Para que a gente saia do marasmo, para que a gente saia de uma condição ali de espírito que quer ser servido para servir.
Jesus sempre disse que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Que ele veio para aqueles que precisavam de médico. Veja que Chico, então, foi uma expressão contemporânea do nosso tempo que realmente fez o que Jesus convidou nós a fazer. Por isso, fazer uma leitura sobre a vida do Chico é fundamental. Eu estou relendo, inclusive, o livro da doutora Marlene Nobre, nossa companheira que desencarnou, salvo engano, em final de 2015, salvo engano, ou 2014, não me lembro agora, mas ela desencarna, mas antes disso ela escreve, então, o livro Meus Pedaços de Espelho, que foi os 4 anos que ela viveu com o Chico, de 1959 a 1963, lá em Uberaba, onde ela fazia o curso de medicina na Universidade Federal, lá de Uberaba, né? Então, veja, muito interessante estar revisando, estar relendo esta obra, para perceber ali todas as dificuldades que o Chico enfrentou, mas ele sempre se propôs a servir. Ele nunca fez uso dele, de todas aquelas qualidades morais que ele trazia a favor dele, mas sempre para servir o próximo. E todos ali que viveram com o Chico dizem que a maior alegria dele era quando então ele podia estar auxiliando os amigos, né? Então, qual é a nossa alegria hoje, queridos amigos? Isso que é importante, é a nossa família, é o nosso trabalho, é o nosso lar, é a nossa atividade na casa espírita, é o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Sim, se você tem isso, então tenha fé, tenha esperança, tenha confiança que este momento ele vai passar, como nós já vivemos outras situações muito mais difíceis do que essa, eu não tenho dúvida disso, em outros momentos da nossa existência. Nós vamos olhar para a história nossa, 1918, com a gripe espanhola, matou-se muita gente, inclusive no Brasil, o nosso querido companheiro de sacramento, Eurípides Barçanufo, morreu com a gripe espanhola, ajudando o próximo, servindo e sendo útil ao próximo. Então, é um espírito também valoroso, considerado um apóstolo também do Cristo. Então, que coisa fantástica, gente. Ele doou o melhor dele. Agora, nós falamos aqui, estamos falando aqui de pensamento também. Então, se o nosso pensamento é de medo extremado, se o nosso pensamento é de insegurança extremada, eu estou abrindo portas também até para esse vírus. Kardec trata na Gênesis sobre fluidos, e ele fala que o nosso pensamento pode direcionar as moléculas, pode direcionar para a transformação das moléculas mal-sã em molécula sã. E o inverso também acontece. Então, se eu confio em Deus, sei de Deus que Ele é todo-poderoso, que Ele é justo, e que Ele me está dando uma oportunidade de reflexão, de vencer a mim mesmo, de estar buscando o meu progresso espiritual através do conhecimento, que é a intelectualidade, eu vejo que é o conhecimento que está nos trazendo aqui, que está nos dando esta tecnologia para estarmos conversando, nós também precisamos buscar a construção moral na nossa existência. E essa construção moral passa pelas pequenas coisas, queridos amigos. E estas pequenas coisas são agora, neste momento, neste que estamos vivenciando, qual é as suas alegrias e seu comportamento dentro do isolamento social. Você é colaborativo no lar ou não? Você entende que você tem que ser servido? Se você ainda entende que tem que ser servido, tome cuidado, porque nós vamos estar como André Luiz, ainda no umbral. E lá os espíritos querendo nos ajudar e eu não dou o caminho para que eles possam me ajudar. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Então, veja que a ação no bem, até através do nosso pensamento no bem, como agora nós vamos fazer o encerramento aqui, umas vibrações, nós vamos envolver a todos, nós vamos pedir o passe coletivo, né? Para que os companheiros que estão aqui conosco, aqueles que puderem direcionar o seu pensamento como passistas, e aqueles que estão aqui para receber, que eles possam também estar em sintonia conosco e saber que pelo pensamento nós podemos estar com todos eles. Nós podemos receber toda essa energia do plano espiritual, toda essa energia e usando do nosso fluido vital para auxiliar como passistas. Então, queridos amigos, veja o quanto é interessante a nossa conversa, a gente tem tanta coisa para falar, desculpe até de estar trazendo muita informação para todos nós, mas o convite é sempre, olha, veja,
nós também aqui buscamos reassistir, por exemplo, a vida de Chico através do Pinga Fogo, porque ali tem muitas perguntas que ele vai trazer algumas coisas da vida dele. Tem 6 horas do Pinga Fogo lá no Facebook, no YouTube. É só você acessar lá o Pinga Fogo, tem lá. Eu comprei os DVDs dele, eu não sei onde é que está guardado, como está disponível lá na internet, eu fui, assistimos aqui em casa, temos assistido o filme do Divaldo, assistimos o filme do Chico, ou seja, Bezerra de Menezes, todos aqueles luminares que podem nos auxiliar neste momento e ver as dificuldades que eles enfrentaram e foram vitoriosos na sua existência. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, enfim, todos aqueles espíritos que temos filmes aí que vai contar a sua vida de dificuldade, mas o quanto eles conseguiram vencer tudo que estava à volta deles. Então, utilize desses recursos a seu favor. Lógico, tem aqueles momentos de lazer, de alguma coisa descontraída, né? Nós tivemos ali um companheiro nosso ali da Casa Espírita, o Roberto Chaguri, que ele é um cover de Elvis Presley, cantando para nós num domingo retrasado. Este domingo agora, neste domingo, ele também irá às 18 horas cantar novamente para nós. Quer dizer, então aproveitar destes momentos e ter gratidão para Deus, gratidão pela existência nossa, gratidão pelos nossos pais, gratidão pelo momento que nós estamos vivendo, por mais difícil que seja. Como disse aqui, aqueles que têm que enfrentar ali a dificuldade, se expor para ajudar o outro, e nós que estamos aqui no isolamento social também. Então, veja, a doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos imortais e estamos numa experiência material, que devemos buscar a construção da nossa luz, a construção moral, para nos tornarmos espíritos puros através da reencarnação. Então, só vamos sair daqui mais melhores quando nós, então, nos preocuparmos a servir ao próximo, a sermos mais úteis na nossa existência de alguma forma, com o nosso pensamento voltado a Deus, numa prece quando vemos algum momento de dificuldade no nosso planeta, algum momento de dificuldade no nosso país, como nós estamos percebendo politicamente, vibrarmos positivamente por esses que estão envolvidos, porque todos tiveram um planejamento para que desse certo. Se não está dando certo, é porque provavelmente estão colocando a sua personalidade acima do interesse maior, que é o interesse do bem. Então, mas faz parte do processo de evolução. É as descobertas nossas e as experiências que cada um de nós, então, iremos direcionar. Então, deixo aqui para você uma breve apanhado aqui do capítulo 4 do Evangelho, Preciso Nascer de Novo, e dizer para você que, então, o Santo Agostinho vem trazer para nós qual é a necessidade da nossa encarnação. E espero que, então, você, nesta compreensão, busque, então, nas pequeninas coisas a sua transformação. Eu quero agradecer imensamente, uma gratidão imensa por todos os companheiros que estão aqui. Eu disse no início, alguns que estavam aqui, que era muito mais fácil do que agora teria dificuldade de mencionar todos que estão aqui, me mandando um abraço, me mandando um beijo. Eu também estou feliz de estar com vocês, uma gratidão imensa pela oportunidade, mas chegou, então, o momento de nós irmos para a nossa prece, as nossas vibrações, para o nosso passe coletivo, para as nossas preces, uma gratidão imensa a você, querido amigo. A gente não está fechando questão, não teria nem condições em 40, 45 minutos de fechar a questão, mas simplesmente trazer um alerta para todos nós, para que auxilie nessa nossa transformação. Então, se for possível agora neste momento, os companheiros que estão conosco, que estão voltados para a espiritualidade, possam, então, auxiliar a gente neste passe coletivo. Eu quero que vocês, então, possam fechar os seus olhos, respire profundamente e calmamente e receba, então, as energias do passe que os companheiros passistas irão nos trazer neste momento. Aonde você estiver, tenha certeza que irá receber este passe. A você, colaborador passista, tenha certeza que você pode ser útil. Lance o seu pensamento aos espíritos amigos, emita esse pensamento do bem, de servir, de ser útil, de cura, inclusive, para que todos nós possamos receber estas energias. Confie. Nós podemos ser úteis pelo nosso pensamento.
nós então conseguimos levar aos nossos queridos amigos necessitados neste momento as energias revigorantes do passe. Com a certeza que a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, sabedor daquilo que necessitamos, estamos neste momento recebendo o que precisamos. Confie nisso e envolva todos nesse benefício do passe. Com a gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, com a certeza que todos os amigos receberam o que vieram em busca, nós temos certeza que este passe coletivo envolveu a todos. E nós vamos usar então esta luz do passe para nos vermos agora na natureza, junto a Jesus, onde Ele já abraçou e envolveu cada um de nós no seu imenso amor. Fomos agraciados então com essa luz do Mestre Jesus. E Ele nos convida a sairmos com Ele agora, depois que abraçamos e envolvemos todos aqueles que trouxemos nesta roda de luz, nesta roda junto à natureza, com Jesus, onde todos nós fomos assistidos e amparados por Ele, como continuaremos sendo assistidos e amparados por Jesus, basta que a gente esteja em sintonia com Ele, através da vigilância e oração, que Ele nos convida. Ele nos convida agora a visitarmos todos os lares, todos os hospitais, todos os locais onde haja pessoas, espíritos encarnados e desencarnados, derramando sua luz para cada um daqueles que sabemos, que conhecemos, ou aqueles que ainda estamos aproveitando as nossas energias e doando para a espiritualidade amiga que vai envolver todos aqueles, toda a nossa humanidade, neste momento, tanto dos encarnados como os desencarnados. Sabemos que somos mais de 30 bilhões de espíritos, ou seja, parte dela, em torno de 7 bilhões reencarnados, e o restante na espiritualidade. E todos nós iremos receber todas estas energias de luz, de amor, de paz, de Jesus, da espiritualidade amiga e do Pai. Agora Jesus vai convidar para que nós possamos retornar aos nossos lares, despedindo de todos aqueles que estão neste círculo de luz, junto à natureza, e retornemos ao nosso lar, porque Ele vai abençoar o nosso lar, vai iluminar os lares dos nossos vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade e de todas as cidades deste plano. Porque Ele já tinha envolvido com seus emissários de luz todo o nosso plano terra, todos os espíritos encarnados e desencarnados. E agora, mais diretamente, Ele vem junto a nós, ao nosso lar, porque em nosso lar Ele quer permanecer conosco. Então tenha certeza disso, que Jesus está conosco, vai estar conosco a todo instante que nós rogarmos a sua presença, para que então Ele nos ilumine, nos ampare e nos auxilie nesta caminhada. Temos certeza disso, queridos amigos. Temos certeza que o Mestre Jesus é a nossa luz, a iluminar os nossos caminhos, a nos dar força, a nos dar coragem, a nos dar esperança, amor e perdão, para desenvolvermos em nós a luz que trazemos. Para que então, como espíritos purificados, depois de todo o processo reencarnatório que necessitamos, nos tornarmos espíritos puros e auxiliar a Deus, a Jesus, na construção de mundos melhores. Pai amado, Mestre Jesus e amigos espirituais, nossa gratidão imensa pela bendita oportunidade. Que sua luz, sua paz e seu amor permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre.
Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, é uma satisfação imensa mais uma vez ter estado com vocês. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Fique na paz de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, hoje e sempre. Excelente domingo a todos. Gratidão pela caridade de vocês me ouvirem. Gratidão por vocês estarem comigo neste momento. Obrigado.